Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos falar mais uma sobre o Nicolas Ferreira e também o Monark, tá? O Nicolas Ferreira a gente vai falar de uma maneira mais rápida porque saiu agora mais um processo da justiça. E quando eu falo pra você, a galera fala assim, pô, Claudio, você tá pegando o pé do Nicolas Ferreira, né? É o que aconteceu aí. E parece que até o Globo tá também achando dessa maneira, né? Porque eu falei agora há pouco que o Nicolas agia como um comediante e muitas vezes sim, é um comediante. Aí o que acontece? Uma comediante, tô falando sério, tá? Não pense que é brincadeira, não. Ela simplesmente decidiu processar o Nicolas Ferreira e o Fernando também. Aquele outro Fernando que eu não vou nem mencionar o nome daquele cidadão aqui. Mas, enfim, você vai saber, você vai acompanhar aí na matéria, tá? Então nós vamos falar de dois casos, do Fernando, né, que é o Fernando também, né, do Nicolas Ferreira, o deputado lá, que tá, né, sempre em páginas policiais, e vamos falar também do Flávio Dino e do Monark, aquele lá, que eu não sei imitar ele, mas enfim, parece que ele ganhou, de certo modo, né, do Flávio Dino momentaneamente na justiça. Por incrível que pareça, não sabemos aí como é que vai ser o desenrolar, a gente vai saber um pouco mais no vídeo, mas a coisa ficou complicada aqui pro Flávio Dino, né? E a coisa ficou difícil. Primeiro, vamos falar sobre essa situação aqui, ó, da humorista que pede 90 mil reais a Nicolas Ferreira e o Fernando, que eu não vou mencionar o nome desse rapaz aqui. O outro lá, ele consegue ser pior do que o Nicolas Ferreira. Tá? Agora falando aqui sobre a situação, né, do Nicolas e tem do Monark. O do Monark é mais doloroso, né? Ele começou a falar uns negócios lá, enfim, vamos falar aqui. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política. É muito bom ter você por aqui, tá? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas situações. A do Nicolas Ferreira, mais envolvida aí de novo, né? É um processo judicial doloroso e dói no bolso. E agora a galera tá processando, essa que é a realidade. Agora a gente vai falar sobre o Nicolas e depois a gente vai falar sobre o Monark que ganha do Flávio Dino na justiça, pelo menos momentaneamente, tá? Flávio Dino perdeu essa daí, o desembargador foi pra cima do Flávio Dino e tem uma situação também que é um tanto que interessante. Aqui, você já sabe que é a situação do Nicolas Ferreira. O que acontece aqui? O humorista pede aí 90 mil reais a Nicolas Ferreira e mais o Fernando, que eu não vou mencionar o nome daquele cidadão aqui, tá? Não tem um pingo de simpatia por ele. Você vai falar assim, mas por que você não vai falar? Porque eu não gosto da atitude daquele cara. Não gosto mesmo. Ele consegue ser pior do que o Nicolas Ferreira. Eu que achava que não ia ter alguma coisa boa de falar do Nicolas Ferreira, o outro lá consegue ser pior que o Nicolas. É brincadeira? A que ponto chegamos, né? Mas enfim, o que aconteceu aqui? Tem uma moça, né, que ela é humorista, comenta sobre política e coisa e tal, né? E o que acontece? Essa moça, né, teve aí uma foto divulgada pelo Nicolas Ferreira de novo, e mais o outro cidadão, que eu não vou mencionar o nome desse cara, essa que é a realidade. Ela teve aí, de certo modo, uma foto divulgada ao lado do Flávio Dino, né? Pra você ver como é que é. Ao lado do Flávio Dino, e os caras chamaram ela de dama do né? De novo, essa mesma história. O que acontece? A mulher pegou, foi e decidiu processar o Nicolas, tá? É uma humorista de nome Virginia, que diz aí tratar de política de forma bem humorada nas redes sociais. Não gostou da piada fraca. E foi aquilo que eu falei pra você. O Nicolas Ferreira é um comediante péssimo. O Nicolas Ferreira foi fazer uma piada com a mulher e ela não gostou. Pediu 90 mil reais. E aí você fala assim, pô, Cláudio, será que vai rolar isso daí? Depende muito, tá? Infelizmente, depois do Temer, ele fez aí algumas alterações na lei, que o dano moral depende muito do valor que você tem de poder aquisitivo. Infelizmente, deveria ser para todo mundo, né? Mas não. Então, acho que ela não vai receber, se ganhar esse processo, não vai receber, acredito que não vai receber esse valor, né, de 90 mil reais, mas talvez tire aí uns 30, 40 mil, que não é pouco. O caso aqui pro Nicolas e mais o outro lá, eles têm, infelizmente, eles têm esse valor para poder pagar. Só que o Nicolas tá com tanto processo que eu acho que ele vai reclamar disso daí, porque, de certo modo, né, a mulher pede aí 90 mil reais, porque o Nicolas, né, e mais o outro postaram aí uma foto dela ao lado do ministro Flávio Dino,
ao lado do ministro Flávio Dino, identificando ela como suposta dama do, né? Então, a humorista não gostou da piada fraca do Nicolas, e ele realmente tem umas piadas muito fracas mesmo, né? Não age como um político, com todo respeito, mas não age. Tá? Piada fracas dele. E a mulher processou e, de certo modo, quer receber 90 mil reais. Acho que, na minha visão, aqui é um canal de esquerda, é claro, você sabe disso. Só que eu tenho que falar que é verdade. Acredito que dificilmente, depois você pode vir me cobrar, tá? Aqui, pode falar, e aí, Cláudia, ela recebeu 90 mil reais lá, e mais 10% do honorário de sucumbência, 99 mil reais ao todo, né? Mas acho muito difícil ela receber esse valor, beleza? Apesar do Nicolas Ferreira ter feito isso aí, e aí você vai falar, você tá defendendo o Nicolas? Não tô defendendo ninguém, tô te falando que é a realidade, pra você não ser enganada aí. Não, vai receber, acho que não, tá? Infelizmente, acho que não. Agora, voltando aqui, falando sobre a situação do Monark, que já é um tanto que mais grave, né? Ela ficou complicada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a situação do Flávio Dino aqui, que é a seguinte, tá? O que acontece? A matéria saiu agora há pouco aqui, ó. E o Flávio Dino, ele, de certo modo, tomou um prejuízo. Essa é o meu ver, né? O Flávio Dino, ele tomou um prejuízo um tanto que gigantesco aqui. E aí você fala assim, pô, Cláudio, como? Eu vou te contar, mas antes disso, você já deixa um like, é de graça. E depois você pode emitir a sua opinião e tá tudo certo. E não se preocupa que eu não vou te julgar, assim, se você manter o respeito, independente do lado que você estiver, pra mim tá tudo certo, beleza? Vamos lá falar sobre a situação aqui do Flávio Dino. O que acontece aqui? Matéria que saiu aqui do O Globo, tá? Falando sobre a situação aqui do Flávio Dino, né? A ação aí de Flávio Dino contra o Monark por injúria e difamação é suspensa pela justiça. Isso quer dizer que o Monark ganhou? Ganhou. Como? Eternamente? Não, momentaneamente. O que aconteceu? Bem, o seguinte, a matéria diz o seguinte, que o Flávio Dino resolveu, de certo modo, processar esse youtuber aqui. Ele é a favor da justiça, da liberdade, coisa e tal. O Monark, sou péssimo pra imitar. Eu imitando, sou igual o Nicolas Ferreira trabalhando como político. Mas eu acho que eu imito melhor, né? Enfim, né? Modéstia à parte de que o Nicolas Ferreira faz, né? Pelo menos uma imitação eu consegui acertar. O Nicolas Ferreira, nenhum projeto conseguiu acertar. Mas vamos lá. Você vai falar, pô, Cláudio, você não gosta do Nicolas Ferreira? Não gosto mesmo da atitude dele, não. Mas voltando aqui, falando sobre a situação do Monark aqui, ó, tá? Ensandecido e feliz. O Monark, ele tinha feito uns comentários em relação ao Flávio Dino, dizendo o seguinte, né? Porque o Flávio Dino tava, né, com um pouquinho de, né, tava um pouquinho mais forte, ele utilizou outras palavras. E utilizou palavras que foram inadequadas mesmo a qualquer pessoa. Essa que é a realidade. Não se deve fazer isso em hipótese alguma. Utilizou lá umas palavras, dizia que o Flávio Dino não poderia correr uma quantidade de metros, até porque o Flávio Dino, Monark, ele não tá fazendo TAF não, né? Que é o teste de aptidão física. Ele não precisa te agradar nesse sentido. Mas ele acabou falando e diz que falou mais umas coisas que eu não posso mencionar aqui em respeito a você. Não vou falar. Mas o Monark falou umas coisas, tanto é que o Flávio Dino processou ele, né? Criminalmente. Tá? A juíza aceitou o pedido, né, e concedeu aí, habeas corpus, medidas duras ao Monark. Aí você fala assim, tá, Cláudio, mas e aí, aonde foi que o Monark virou o jogo na justiça? Ele virou. Você pode acreditar que ele virou. Não sei se, né, eternamente, mas ele virou, tá? Ele falou que o Flávio Dino não poderia conseguir correr, coisa e tal. Ficou falando um negócio meio sem sentido. Apesar que de vez em quando ele também fala umas coisas que... Mas enfim, tá? Dando sequência aqui. Aí o desembargador, eles recorreram, porque o que acontece aqui, ó? O Flávio Dino processou o Monark. A juíza, por difamação, ele processou o Monark por difamação e injúria. Tá? Isso, de certo modo, da cadeia. Por quê? Por que ele processou? Porque ele tinha chamado gordo, né? E filho, né? Enfim, aquelas frases que o Monark fica ensandecido. Aí ele começou a falar uns negócios, umas coisas lá de gordo, né? Enfim, esse cara não dura 1 minuto na rua, não consegue correr. E aí ficou naquela situação, né? Lá num, acho que podcast. Aí a juíza, de certo modo, partiu pra cima dele, né? O Flávio Dino falou assim, opa, de jeito nenhum, senão vai ficar desse jeito, vou processar o Monark.
processou criminalmente a juíza. A princípio, acatou o pedido do Flávio Dino, entendendo que, né, ele não poderia, em hipótese alguma, monarca, ofender a honra, a imagem do Flávio Dino, né, dessa maneira que eu já mencionei para você, tá? Só que a juíza foi para cima, a juíza ainda determinou algumas medidas cautelares, tá? Tem que ele teria, como o monarca teria, de certo modo, comparecer, né, fornecer dados do exterior, apresentar-se mensalmente aí à justiça, e ficou proibido o monarca, ficou proibido, de certo modo, de fazer comentários em relação ao Flávio Dino, não poderia, dados do exterior, comparecer mensalmente. Então, foi um negócio, assim, extremamente draconiano, extremamente não, foi duro, né, para o monarca. O monarca, né, já sabendo um pouco mais da história do direito, pelo menos, né, porque pode até não aplicar, mas ele sabe que tem direitos, né, a ser preservados. O monarca sabe que ele tem. Ele pode não respeitar muitas vezes algumas coisas, mas ele sabe que ele tem os direitos. De certo modo, pediu para o advogado ingressar lá ingressar com habeas corpus, para proteger o seu direito, de certo modo, de falar mal do Flávio Dino. Esquisito falar isso, né? Mas, enfim, o advogado do monarca, né, recebeu uma bala, zoeira, mas recebeu lá para poder ingressar com habeas corpus. E o desembargador, né, eu ia até falar uma curiosidade aqui do habeas corpus. Se você quiser, da próxima vez você me comenta aí que eu falo sobre um pouco mais. O desembargador aceitou o habeas corpus, né? E ainda criticou a juíza por ser tão dura, segundo o desembargador. Você acredita? É sinceramente assim um negócio, né? Aí fica a pergunta, né? Se esse monarca tivesse feito um comentário em relação ao desembargador, e não pense que eu não falaria isso pra ele, não, porque eu comentaria, porque isso é de ser questionado. Se o monarca tivesse feito esse comentário, ou esses comentários, em relação ao desembargador, isso seria tido como natural, né, com todo respeito, no caso da excelência, né, mas isso é natural, o comportamento que o monarca fez para com Flávio Dino. Aí você vai falar assim, pô, Cláudio, mas você não estava falando que, de certo modo, o monarca tem o direito de se expressar? Eu não falei isso em momento algum do vídeo. Mas, de certo modo, eu, às vezes, vejo o monarca e acho que ele tem o direito de trabalhar. Às vezes passa um pouquinho, né? Mas, assim, o que eu quero dizer aqui em relação à atitude do desembargador. Olha só o que o desembargador falou em relação à juíza. Não sei se não gosta, sei lá, né? Fez aí uns comentários aqui, o advogado monarca aí ingressou com habeas corpus, que foi concedido, o desembargador afastou as medidas, ou seja, né, o monarca não precisa apresentar nada de comprovante lá do exterior, não precisa se apresentar à justiça, né, e a ação foi trancada momentaneamente, né, na avaliação as expressões foram proferidas em um contexto e por isso teria um menor potencial ofensivo. Eu discordo disso, tá? Aí você vai falar assim, você discorda do desembargador, Cláudio? Que história é essa? Sim, eu discordo. Discordo e a Constituição nos dá o direito de discordar. E é por isso que existem outras instâncias, tá? O que o monarca falou em relação ao Flávio Dino, né? Tudo bem que talvez as medidas foram talvez um tanto que mais duras, mas o monarca, na minha visão, poderia pagar uma indenização ao Flávio Dino. O Flávio Dino, né, não tem que ser a imagem dele ser criada uma nódoa pelo comportamento do monarca. Aí você fala assim, pô, Cláudio, mas o monarca tem o direito de falar? Claro que o monarca tem de falar. Só que acho que ofender as pessoas não é a maneira correta de agir. E eu discordo aí do pensamento do desembargador. Aí você vai falar, algumas pessoas vão falar assim, mas quem é você para poder discordar? Eu sou um cidadão brasileiro que paga os meus impostos assim como quem discordar aí e tem os meus direitos à honra, à imagem e posso totalmente discordar dessa situação, né? Que o desembargador aí fez, para com o Flávio Dino. Eu tenho total direito de discordar e a Constituição brasileira, ela me dá esse direito, tanto é que existem aí, né, primeiro grau, segundo grau, terceiro, enfim, e a cúpula máxima do Poder Judiciário, tá? Em relação ao monarca, acho que ele tem que falar, fazer críticas ao Flávio Dino, mas acredito que essa não é a maneira, tá? Então, tá aí
o desembargador foi muito duro com a juíza, ainda disse o seguinte: não caberia ao judiciário abraçar um outro papel quando em curso está um debate acalorado e o uso de penas desproporcionais. O direito aplicável deve ser suficiente para contenção das ações e reações, né, vis, né? Enfim, e eu não estou enxergando muito bem aqui, vocês me desculpem. Daí porque é necessário refrear, né? Ou pelo menos refrear concretamente os ânimos nesse momento ímpar da nossa sociedade. Então defendeu aí o desembargador, entendendo que a pena é muito dura, mas assim, repito, se o Flávio Dino recorrer, né, dessa sentença aí desse desembargador, eu acredito que ele vai ganhar. Talvez aí não que o monarca seja preso, que eu acredito que não há uma necessidade de que o monarca seja preso por isso. Agora, na minha visão, ao menos uma indenização, o monarca deveria, de certo modo, pagar aí ao Flávio Dino. Acho que você pode criticar o Flávio Dino, né? Mas não dessa maneira que o monarca fez. Essa é a minha visão, e na minha visão o desembargador errou nesse sentido. E como eu já disse, tem um total direito de discordar, sim, e a Constituição, ela nos permite isso. Até porque juízes falham, tá? Tanto em primeiro grau quanto em segundo grau, e é por isso que eu mencionei para você que vai até o STF, porque os juízes de primeiro grau, segundo grau, falham, até mesmo no próprio STF. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer, não vou me estender muito aqui. Em resumo, Flávio Dino tomou aí uma virada momentaneamente. Gente, é isso, é um prazer enorme estar aqui com você. Obrigado pela presença e a gente se fala na próxima oportunidade, beleza? Valeu, um abraço. Comenta aí o que você acha disso.